Oi, pessoal, como vocês estão? Nós estamos bem e contentes em ter a companhia de vocês. Eu sou Domingos de Almeida e esse é o nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Nessa edição, contamos sobre a criação do Centro de Cultura Negra Negro Cosme de Imperatriz no quadro Balaio do Cosme. No Mundo Negro, a nossa entrevistada é a professora Inês de Jesus Silva e com ela vamos falar sobre educação antirracista. No quadro Litera Negra, o poema recitado é A Liberdade, de Neemias Oliveira Ferreira. E no quadro Herói de Todo Mundo, além de aprendermos mais sobre o jogo, conheceremos a personalidade negra que a nossa convidada admira. A história do Centro de Cultura Negra, Negro Cosme de Imperatriz, começou na década de 1990, quando uma professora negra chamada Isaura Silva passou a reunir um grupo de professores e universitários da Universidade Estadual do Maranhão para discutir sobre discriminação e exclusão racial. Outra professora negra que teve papel importante nestas mobilizações foi Maria Luísa Souza. Os pequenos debates, iniciados ainda em sala de aula, se tornaram um dos movimentos mais ativos da cidade e também uma instituição de grande relevância social, precursora na busca pela igualdade racial e valorização da cultura negra. A mobilização desse pequeno grupo resultou na Lei 973, de 2001, que criou a Semana Municipal da Consciência Negra, em 2001, projeto do então vereador Mariano Dias, que posteriormente se tornou o primeiro presidente do centro. A semana nasceu com o objetivo de mostrar à sociedade as dificuldades vividas historicamente pelos negros e negras de Imperatriz. A Lei 973 acabou por estabelecer as bases para a fundação, no dia 27 de março de 2002, do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, assim chamado em homenagem ao líder da balaiada, Cosme Bento das Chagas. Ao longo de sua existência, o Centro de Cultura Negra Negro Cosme tem se preocupado em dar apoio aos profissionais da educação por meio de formações, palestras, seminários, oficinas e desenvolvimento de propostas pedagógicas que contemplam a contribuição do negro na formação da sociedade. No próximo episódio, a gente conta mais sobre a atuação do Centro de Cultura Negra Negro Cosme. Até lá! Uma educação antirracista é o objetivo almejado por muitos profissionais e instituições que buscam construir uma sociedade justa, fraterna, solidária e, sobretudo, sem discriminação racial. Entender como o racismo transita na nossa sociedade é fundamental para que possamos construir políticas públicas voltadas, sobretudo, para a educação. Conhecimento é poder e é com mentes esclarecidas que a gente combate a ignorância. E aqui hoje, para falar sobre esse tema, nós recebemos a professora Inês de Jesus. Professora Inês, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que muito me encanta. A professora Inês de Jesus é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual do Maranhão e especialista em Educação Especial pela Universidade Federal do Ceará. Ela é militante do movimento negro aqui de Imperatriz e foi presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme no período de 2016 a 2018. Atualmente, a professora Inês trabalha na Secretaria Municipal de Educação, no setor de Inclusão e Atenção à Diversidade,
no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Professora Inês, atualmente é difícil ser professor e discutir a temática étnico-racial na sala de aula? Domingos, atualmente ser professora, como sempre, é um pouco desafiador. E discutir a temática étnico-racial em sala de aula não é difícil, principalmente para quem se presta a pesquisar, a estudar. Se você não tem essa prática de pesquisa, de estudos, fica um pouco mais difícil, porque o mundo, né, que se apresenta ao nosso redor está cheio de preconceito, discriminações e racismo. E se você não tem um estudo mais aprofundado, se você não pesquisa, se você não sai do livro didático, fica um pouco mais difícil. Você não tem como combater esse preconceito em sala de aula e promover uma educação antirracista. Certo. E você, com a sua experiência no movimento negro como presidente do Centro de Cultura Negra, como é que você avalia a contribuição do movimento negro aqui de Imperatriz para garantir a abordagem da temática étnico-racial nas escolas? Te sou franca, sem a contribuição do movimento negro de Imperatriz, muita coisa seria ainda mais difícil para se trabalhar, porque alguns temas, algumas coisas se discutem nesse movimento negro. Porque é de lá que saem as ideias, de lá que saem os projetos, porque se a gente não se unir, desde que fomos escravizados, meus antepassados, a gente precisa desse movimento negro, porque as políticas que vêm, eles não nos contemplam, não nos incluem, e a gente precisa desse movimento. As escolas estão aí, cheias de campo para que se trabalhe, e é preciso mesmo que o movimento negro tenha essa força, porque lá a gente encontra os pares, e é lá que a gente consegue criar forças para combater tudo que a gente encontra de desafio na sociedade no dia a dia. Então eu, Inês, que sou fruto desse movimento negro, dessa militância, penso que é indispensável que a gente tenha esse apoio do movimento negro. Porque desde quando nós fomos negados a educação, fomos negados terra, fomos negados tudo isso, que a gente vem nesse abismo social, né, de negação mesmo, e para que a gente adentre, para que a gente consiga esses espaços, a gente precisa se fortalecer. E é com os nossos pares, dentro desse movimento, discutindo as políticas, discutindo tudo, é que a gente consegue adentrar e diminuir esse abismo que nos separa de tantos projetos, de tantas coisas sociais que podem nos favorecer. Professora Inês, recentemente a Base Nacional Comum Curricular ela foi reformulada e houve uma negligência com alguns temas muito importantes para nós, que com essa retirada vai nos custar muito caros, principalmente na questão da abordagem étnico-racial e outros temas de grupos menos favorecidos no Brasil. Como é que você avalia essa reformulação? Domingos, eu sempre penso que o ambiente escolar, porque a diversidade é muito grande, né? De cores, de saberes, de gêneros, é muito grande no ambiente escolar. E é um ambiente fértil para que esses preconceitos, essas discriminações aflorem. A Base Nacional Curricular, que agora está estruturada por eixos, linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências naturais e ensino religioso, eu, Inês, particularmente critico esse novo molde da BNCC exatamente por conta disso. Algumas coisas que eram sistematizadas e que já era difícil para se trabalhar, com a nova sistematização, alguns professores e professoras sentiram-se um pouco perdidos para sistematizar esse conhecimento. E alguns temas, tipo étnico-raciais, que já era difícil para se trabalhar, porque não tem um direcionamento sistematizado, né, a não ser o do livro didático, que também para mim não é favorável, ficou mais difícil. E com as políticas do Ministério da Educação, que aí se encontram, de te retirar, de dizer que não é preciso se falar disso, eu critico a BNCC nesse sentido, porque infelizmente ainda precisa se falar disso, ainda precisa trazer essa discussão para o campo educacional, porque da escola eu saio e vou para a sociedade, vou para o mundo. Então eu preciso sair com essa cabeça trabalhada para a educação antirracista, não discriminatória, para que eu consiga conviver em paz nessa sociedade. E não basta eu ser só antirracista, eu preciso promover uma educação que eduque para esse antirracismo, porque assim é que eu vou construir uma sociedade de paz, onde os pares possam conviver em harmonia, respeitando, né, essa diversidade que é tão bonita no solo e na educação e no país.
É isso, com escola e educação antirracista que a gente vai construir mentes fraternas, solidárias e construir uma sociedade sem discriminação racial. Professora Inês, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Eu que agradeço, Domingo, a oportunidade de vir aqui conversar com você num assunto assim que para mim é apaixonante. Eu que agradeço a oportunidade. Que a nossa resistência possa nos levar a diversos lugares e reivindicar o direito de estar onde quiser. Que façamos palmares por todos os cantos e que lembremos sempre da nossa história, da força da nossa ancestralidade e da ânsia por justiça e liberdade. Eu sou Kaline Bianca e o quadro de hoje conta com o poema A Liberdade, de autoria de Neemias Ferreira. Sofri, corri, me submeti, mas nada me impede de resistir. Conquistar o mundo e o coração de todos, ser o melhor de mim e mostrarmos negros como um povo. Vida e paz, alegria e liberdade. A vitória merecida de quem assim se abate. Sendo de todos e para todos, o mundo é nosso. Não vamos desmerecer este povo. Na edição anterior, nós falamos que, além do modo cooperativo, você também pode jogar o jogo Herói de Todo Mundo no modo competitivo. No modo competitivo, as cartas de poder têm novas funções, já as cartas comuns continuam a cumprir o mesmo papel que no modo cooperativo. Caso o jogador tire uma carta de poder e responda corretamente à pergunta ou cumpra com a sua tarefa, ele pode andar 2 casas e escolher um dos seus adversários para voltar uma do ponto onde se encontra. Se a carta de poder for também referente à sua casa de poder, ele pode escolher entre avançar 3 casas ou avançar apenas 2 e escolher um dos seus adversários para atrasar o seu percurso. Vence a partida quem primeiro chegar na galeria de heróis que fica no centro do tabuleiro, mas o jogo pode continuar para decidir quem fica em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Agora vamos saber da nossa convidada as respostas para as perguntas que foram apresentadas ao longo do programa. Olá, meu nome é Vitória Santos e eu vim aqui a convite do Herói de Todo Mundo para responder as perguntas feitas durante todo o programa. Vamos lá? Chiquinha Gonzaga abriu mão da família, do marido, da aceitação social e enfrentou com dignidade o preconceito da conservadora sociedade do século XIX. Afinal, qual era a grande paixão da vida de Chiquinha Gonzaga? Letra A música. Letra B, a pintura. Ou letra C, a fotografia? A resposta correta é letra A música. O tambor de crioula é um ritmo musical muito apreciado em que estado brasileiro? Letra A Bahia. Letra B, o Rio de Janeiro. Ou letra C, o Maranhão? A resposta correta é letra C, o Maranhão. A proibição aos cultos afro-brasileiros foi suspensa graças a quem? Letra A, Mãe Diná. Letra B, Mãe Menininha. Ou letra C, Mãe Aninha? A resposta correta é letra C, Mãe Aninha. E eu vim falar qual é o meu herói, que no caso é a heroína, que é a nossa maravilhosa Alcione, também conhecida como Marrom, a rainha do samba, que é uma mulher de uma voz ímpar, de uma personalidade ímpar. Acho que todas as pessoas que são brasileiras ou que moram no Brasil já escutaram alguma música dela ou já ouviram falar de algum dos ícones musicais dela e que ela não só será, mas como ela já está eternizada em todo o cenário artístico e musical do nosso país.
Ela que tem aí mais de 8 milhões de cópias vendidas, que o Não Deixa o Samba Morrer ficou 22 semanas seguidas nas paradas as mais ouvidas na época que foi lançada, porque realmente é uma música maravilhosa. Ela que tem 30 álbuns de estúdio e 9 álbuns ao vivo aí gravados, é uma mulher maravilhosa, de uma voz que qualquer pessoa reconhece a voz da nossa querida Alcione, e que é daqui do Maranhão, um talento completamente ímpar e que nunca será esquecido, porque é uma mulher maravilhosa e um talento, assim, incomparável. Foi muito bom estar na companhia de vocês, mas por hoje é só. Já conferiram as nossas produções nas redes sociais? Corre lá e compartilha nosso conteúdo com seus amigos e amigas e vamos partilhar os debates. Nos vemos no próximo programa.